Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Eu não sei se você vai lembrar, mas na aula de classes gramaticais, que é mega importante, eu mencionei lá que aquela parte dos tempos e modos verbais seria importantíssima para a questão das vozes verbais, pois aqui não basta simplesmente fazer uma passagem da ativa para a passiva ou da passiva para a ativa e ficar do jeito que está, apenas trocando quem pratica e quem sofre a ação, quando na verdade eu tenho que manter os mesmos tempos e modos verbais. E vocês vão ver que praticamente em 99% dos casos, se você tiver um pleno domínio da questão dos tempos e modos verbais, você resolve a questão de vozes verbais. Então, no final das contas, se você ainda não domina um pouquinho minimamente tempos e modos verbais, nem veja a aula, nem veja. Vá lá dar uma estudada rápida em tempos e modos verbais para entender bem o que é indicativo, o que é subjuntivo, o que é imperativo, para entender o que é passado, presente, futuro, e aí depois você volta aqui, tá? Sidney, já vi. Então vamos lá. Só para recordar mais uma vez, olha o que nós temos aqui, ó. Os tempos e modos verbais da ativa permanecem na passiva e vice-versa. Então aqui eu tenho as estruturas do indicativo e tenho as estruturas do subjuntivo e tenho a questão das locuções verbais. Mas por que eu pedi para você voltar a ver o que é o indicativo, o que é o subjuntivo, o que é o imperativo? Para você entender de fato como é que funciona a questão do modo verbal. Então entenda o modo verbal e aí depois você vem para cá. E aí você vai ver que aqui tem uma listinha muito boa, ó. Compra no indicativo e como é que vai ficar na passiva, ó. Perdão, como é que fica na ativa e como é que vai ficar na passiva. Então, ó, compra é comprado, comprou, foi comprado, comprava, era comprado, comparar, será comprado, compraria, seria comprado. Então, por exemplo, quando eu tenho o presente do indicativo, ó, compra, lá na voz passiva vai ficar é comprado, pois quem vai mostrar isso? O verbo auxiliar. Comprou, pretérito perfeito, como é que vai ficar? Foi comprado. Comprava, pretérito imperfeito, vai ficar, ó, era comprado. Comparar, futuro do presente, vai ficar será comprado. Compraria, futuro do pretérito, seria comprado. E por aí vai aqui, ó, no subjuntivo já. Compre, seja comprado, comprar, se fosse comprado, comprar, for comprado. E tem também a questão das locuções verbais, ó. Tenho comprado, tem sido comprado. Tinha comprado, tenha sido comprado. Deve comprar, deve ser comprado. Estou comprando, está sendo comprado. Porque, no final das contas, o que acontece? Quando você tem aqui essa parte da voz ativa com locução verbal e ali tem dois verbos, você tem que ter 3 verbos na passiva. Mas vamos lá. Antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o cara mais importante em provas nos últimos tempos em relação a esse procedimento, que é o pretérito imperfeito do indicativo. Meus queridos alunos, isso aqui é o que mais cai em prova. O que mais cai não só nas questões de vozes verbais, mas também nas questões de identificação de tempos e modos verbais. Então aqui eu vou ter primeiro que trabalhar as conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugações. Aí a gente bota AR, ER e R em sua essência original. E eu vou criar uma quarta situação que não tem a ver com quarta conjugação e uma quinta situação que também não tem a ver com quinta conjugação. Mas para que nós vamos fazer isso? Aqui nas 3 primeiras, que são processos naturais, nós vamos trabalhar as estruturas regulares dos verbos, que são mais adequadazinhas, mais comuns. E aqui, na quarta e na quinta, nós vamos trabalhar
as formas irregulares. Então, aqui na quarta situação, eu vou colocar os verbos por, ter e vir, que são verbos irregulares. E se eu vou trabalhar verbos irregulares, na quinta situação eu vou colocar o verbo mais irregular de todos, que é o verbo ser. Então, olha só que interessante. Verbo terminado em AR, para que seja um pretérito imperfeito do indicativo, ou seja, um tempo verbal no passado, indicando um processo rotineiro, habitual, contínuo, o famoso passado inacabado, mas não porque se estenda até o presente, mas porque na época em que era passado, ele era rotineiro, contínuo, habitual. Para que isso aconteça, é necessário que apareça a desinência modo temporal vá. Então, ó, comprar, comprava, falar, falava, jogar, jogava, estudar, estudava. Pega aqui agora o verbo terminado em ER, de segunda conjugação. Nós vamos colocar a desinência modo temporal ia. Então, ó, vender, vendia, correr, corria, sofrer, sofria. E o da terceira conjugação vai imitar o da segunda. E a gente vai colocar também aqui, ó, a desinência ia. Então, ó, sorrir, sorria, partir, partia. Ó, essa é uma boa. Já caiu em prova, uma frase cristalizada. Era assim, ó, Jesus partia o pão entre seus discípulos. Jesus fez aquilo só uma vez? Não, ele fez várias vezes. Era um hábito, era uma rotina, era um processo contínuo. Então, aqui a gente para nas três primeiras. Agora, como é que vai funcionar em relação a esses verbos irregulares? Principalmente aqui nos verbos por, ter e vir. Eu vou colocar a desinência NH. Então, vamos lá. Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. O problema é que no dia a dia a gente não sabe falar muito bem, né? Fica na dúvida, ao invés de falar punha, a gente fala, eu botava, e pronto, e resolve. Mas é vir, vinha, ter, tinha, por, punha. E o verbo ser vai ter a desinência era, para mostrar que é um pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, na hora que você encontrar lá no enunciado um vá, por exemplo, jogava, cantava, dentre as opções abaixo, seja numa questão de tempos e modos verbais ou até numa questão de vozes verbais, você vai procurar essas desinências aqui, ó, todas, vá, ia, NHA e era. E agora que você já sabe como é que funciona a listinha dos tempos e modos verbais, já viu qual é o cara que mais cai, chegou a hora de finalmente entender como é que funciona a questão da ativa, da passiva e da reflexiva. Então vamos lá. Quando a gente pensa em vozes verbais, nós temos três vozes verbais a priori para a gramática tradicional. A ativa, teoricamente, aquela na qual o sujeito pratica a ação. A passiva, teoricamente, aquela na qual o sujeito sofre a ação. E a reflexiva, teoricamente, aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Então, nós vamos ter aqui, ó, a ativa, a passiva e a reflexiva. Pronto, já botei com a pretinha tá melhor, ó. Assim, ó. Pedro comeu o bolo. Para que vocês entendam, frase simples no começo, ó. O bolo foi comido por Pedro. E Pedro feriu-se com a faca. De todas essas aqui, ó, a princípio, qual é a mais galho fraco? Qual é a que menos cai na prova e teoricamente mais tranquila para o candidato? É a voz reflexiva, até porque ela é de fácil identificação. Observem, Pedro feriu-se com a faca. Quem foi que praticou a ação de ferir? O Pedro. E quem sofreu a ação de ser ferido?
o próprio Pedro. Então, aqui eu vou chamar este pronome ser de partícula reflexiva ou de pronome reflexivo, para mostrar a reflexividade da voz. Então, é como se eu dissesse que o Pedro feriu a si mesmo, que o Pedro feriu a si próprio. Então, ele pratica uma ação e sofre o reflexo de sua ação, como se ele estivesse diante do espelho, praticou a ação e o espelho devolveu para ele. Aí você vai dizer assim para mim, mas Sidney, na época da escola, eu me lembro muito bem de ter estudado uma tal de voz recíproca. Ela não existe, não? Sim, ela existe. É porque, a princípio, eram 3. A ativa, a passiva e a reflexiva. A recíproca, na verdade, é uma extensão da voz reflexiva. Seria mais ou menos assim, ó. Pedro e Juliana se beijaram. Reparem neste momento que o Pedro pratica uma ação e sofre, que a Juliana pratica uma ação e sofre. É um processo mútuo, é um processo simultâneo. Então aqui eu vou dizer que este pronome ser é um pronome recíproco ou uma partícula recíproca. Vamos lá. Então, qual é a diferença básica entre a voz reflexiva e a voz recíproca? Apenas o número de agentes. Na voz reflexiva, eu só tenho um agente que pratica uma ação e sofre o reflexo de sua ação. Como aqui, Pedro feriu a si mesmo, Pedro feriu a si próprio, quando eu digo Pedro feriu-se com a faca. Mas quando eu falo da voz recíproca, notoriamente eu tenho que ter mais de um agente. Eu tenho que ter pelo menos 2 agentes. Porque para ter reciprocidade, ó, tem que ter pelo menos 2. Então aqui, quando eu digo Pedro e Juliana se beijaram, é porque ó, foi uma ação de mais de um sujeito ali, de mais de uma pessoa. Na verdade, mais de um agente, né? Porque se eu falar mais de um sujeito, as pessoas podem confundir. Então, aqui existe uma reciprocidade. Agora, como eu disse a vocês, essa parte aqui é galho fraco. Quando o cara quer trabalhar realmente vozes verbais, ele gosta de trabalhar a passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Então, aqui, ó. Pedro comeu o bolo e o bolo foi comido por Pedro. Turma, como é que eu vou entender isso para valer? Para valer. Na verdade, o que define a voz ativa e a voz passiva não é um tal sujeito praticando ou sofrendo a ação. É a estrutura verbal. É o verbo que manda. É o verbo que manda. O verbo que manda. O verbo. O verbo, ele manda em tudo que é de estrutura verbal. Ele manda na regência verbal, ele manda na correlação verbal, ele manda na voz verbal, ele manda em tudo que tem a ver com verbo. Então, não pode ser isso daqui. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que eu vou fazer para transformar o cara que é ativo em passivo? Eu vou dar uma cruzada aqui, eu vou fazer um cruzamento. Então, olha a primeira frase. Pedro comeu o bolo. Eu tenho aqui o verbo, eu tenho aqui o sujeito. E o bolo é o nosso complemento. Você já sabe que quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto, que vai obrigatoriamente pedir o quê? Um objeto direto. Detalhe, por que a gente aqui fez com a estrutura transitiva direta? Porque só dá para passar a voz ativa para a passiva quando a gente tem um objeto direto. Porque o objeto direto é o cara que sofre a ação na ativa. Se, teoricamente, na passiva quem vai sofrer a ação é o sujeito, então somente alguém que é objeto direto na ativa pode ir para a passiva virando o quê? Sujeito. Então, dá para fazer isso com verbo transitivo direto e também com verbo transitivo direto e indireto, mas por conta do direto. E verbo intransitivo?
Não tem como. E verbo transitivo indireto só? Não tem como. E verbo de ligação? Não tem como. Só dá para fazer isso com a estrutura transitiva direta. Aí, o que vai acontecer agora? Eu vou fazer um cruzamento. Veja que Pedro pratica a ação na ativa. Na hora que passar para a passiva, ele vai continuar praticando a ação. Eu só vou mudar a função sintática, pois quem pratica a ação na ativa é o sujeito. E quem pratica a ação na passiva é o agente da passiva. Então aqui, ó, por Pedro, vai ser um agente da passiva. Agora ali, ó. Tá vendo que o bolo, ele está sofrendo a ação na ativa? O bolo, ele vai continuar sofrendo a ação na passiva. Eu só vou mudar, ó, a função sintática, pois lá na ativa, quem sofre a ação é o objeto direto. E na passiva, quem sofre é o sujeito paciente. Mas e se eu colocasse assim para vocês, ó, Pedro levou um choque. E aí? Voz ativa ou voz passiva? Parece voz ativa, não é? Não, perdão, parece voz passiva, porque ele sofreu a ação, né? Ele levou o choque. Só que aqui a voz é ativa. E por que eu sei isso? Porque o verbo está sozinho. Por exemplo, quando a gente pensa em machismo na língua portuguesa e fala que o masculino é um aspecto de machismo, aquilo dali é bobeira, porque o masculino é o neutro desde a época do latim. Mas aqui nesse ensino de vozes verbais, existe sim um machismo imbuído. Tanto que o homem acaba às vezes aprendendo até melhor, porque ele tem de forma naturalizada esse machismo e a mulher às vezes não enxerga e acaba dificultando. Mas a culpa é de quem? A culpa é dos gramáticos mais antigos que naquela época tinham o machismo muito aflorado. E por que você está falando isso, Sidney? Vamos lá. Vocês já viram que para passar da ativa para a passiva faz um cruzamento. Então a brincadeira já começava entre eles. E essa história de falar, fulano é ativo, fulano é passivo, isso surgiu dentro do ambiente acadêmico, para depois vir para o nosso mundo real. É claro, hoje em dia, por exemplo, o Bechara não fica mais fazendo isso, porque ele está muito velhinho. Mas quando ele era muito jovem, ele ficava zoando o Celso Cunha. Agora, mulher faz isso? Mulher não faz isso, mulher não é boba igual homem, né? Homem que é bobo, homem é bobão, faz essas brincadeiras. Agora, se liga só no que acontece com a estrutura verbal para você entender de onde começa a surgir o machismo. Tá vendo esse verbo aqui? Ele está sozinho. E se ele está sozinho, ele é macho alfa. Por isso ele é ativo. Ele não pede ajuda de ninguém. Quando eu coloco ali, ó, Pedro comeu bolo. Como é que está o verbo aqui, ó? Sozinho. Ele é macho alfa. Ele não pede ajuda de ninguém. Quando ele passa para a voz passiva, o que ele vira? Ele vira uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? É um verbo principal com um verbo auxiliar onde? Atrás dele, dando suporte. E foi daí que começaram a tirar as brincadeiras, porque o verbo da voz passiva era como se fosse um trenzinho, um atrás do outro. Agora vamos definir bem como é que vai funcionar esta locução verbal. Como é que é esse verbo principal, como é que é esse verbo auxiliar. Esse verbo principal vai ser sempre um verbo no particípio, sempre com aquela terminação iado e ido. E pensando em provas, como é que vai ser esse verbo auxiliar? Vai ser o verbo ser. Aí é claro, existe, de acordo com alguns gramáticos, a possibilidade de este verbo auxiliar ser o verbo estar e ser também o verbo ficar. Mas que é entre nós. Em prova mesmo para valer, é o verbo ser
você não tem nem por que ficar se preocupando com esses outros. E se você olhar as construções que tem com os outros, é uma construção muito facilmente substituída pelo próprio verbo ser. Então, em prova, é verbo ser. Não fica preocupado com outra situação. Então, aqui, ó, passei da ativa para a passiva, fazendo a substituição de quem pratica na ativa e de quem pratica na passiva, de quem sofre na ativa e de quem sofre na passiva. Transformei o verbo numa locução verbal, mostrei essa questão de que o verbo na ativa, ele, para os gramáticos, era o ativo, não pedia ajuda de ninguém, e por isso era o verbo alfa, o macho alfa, e isso é uma verdade. Por exemplo, se você parar para pensar, o homem ele não gosta de pedir ajuda, pelo menos quando está diante da mulher. Diante da mulher ele não pede, porque ele tem que mostrar que ele é o quê? Ele é um macho alfa. Você, mulher que já se perdeu com seu namorado no meio da rua, não estou falando sexualmente não, tá? Pelo amor de Deus, estou falando de perder, assim, de não encontrar local. Pode ter certeza, vocês rodaram e teu namorado não quis pedir ajuda. Não quis. Aí o que você acabou fazendo? Você acabou brigando com ele e, se bobear, desceu do carro e foi pedir informação. Só que aí você fez tudo errado, porque se você quer dominar o homem na palma da tua mão, você tem que fingir que ele manda, né? Então o que você tinha que ter feito? Você tinha que ter falado assim para ele: amor, eu confio que você vai achar o local. E quando ele achasse, você deveria dizer: ai, amor, você é o meu herói. Porque o coitado, ele não está preparado para demonstrar fraqueza diante de você. Só sozinho. Se ele estivesse sozinho, aí ele muito provavelmente ia descer do carro e ia perguntar logo numa banca de jornal. Por exemplo, lá em casa, eu não dirijo. Eu sou ruim de roda, eu admito, muito ruim de roda, não sei nem estacionar. Aí uma vez, a minha mulher foi fazer prova na UF, e isso faz tempo, aí eu fui com ela, estava de bobeira, aí quando chegou lá, não tinha mais vaga para estacionar, né? Para variar, chegou atrasada. Aí eu falei, amor, vai lá fazer a prova, deixa que eu estacione. Ela, tem certeza? Eu falei, tenho, tranquilo, vai lá fazer a prova. Aí ela ficou olhando, eu falei, ó, nem olha não, porque senão nem vou conseguir. Aí ela foi embora, beleza. Aí eu virei seta e volante logo para a direita para sair, nisso já passou um cara me xingando, direita esse negócio direito, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu já fiquei mais tenso ainda, né? Já não dirijo bem, já estava tenso, num local que eu não dominava muito bem. Aí, colei minha cara no volante, fui devagarzinho, né? Vamos, né? Carro a 20, eu lá, pedindo terceira. E aí, encontrei uma vaga perto do campo do Graguatá, entre dois carros importados. Caramba! Olhei, né? Aí pensei assim, se eu tivesse com a minha mulher, eu botava. Porque aí, ó, sou macho alfa. Podia bater, depois eu pagava. Mas, como eu estava sozinho, agora eu quero que você, mulher, entenda o comportamento do homem. Como eu estava sozinho, o que eu fiz? Desci do carro, tinha uma galera jogando bola, fui lá e falei assim, aí galera, com todo respeito e humildade, alguém sabe estacionar? Aí o maluco, porra, eu sei. Eu falei, pô, demorou, irmão, estaciona lá pro amigo que eu pago a cerveja pra rapaziada. Aí o cara foi lá, apareceu o Ayrton Senna, o carro todo torto, ele nem ajeitou, do jeito que tava, ele, pô, eu falei, que isso, hein? Aí fiquei lá, trocando a ideia com a rapaziada, o futebol acabou, a galera foi embora, fiquei esperando minha mulher. Quando a minha mulher chegou, que ela viu o carro estacionado ali, ela falou, que isso, amor? Você colocou o carro aí? Eu falei, sou foda. Agora, a sorte é que ela não pediu para tirar o carro, porque senão já era, né? Aí ficou essa história aí, só para vocês observarem como o homem é bobo, cara. Então aqui, ó, o verbo da ativa, sempre macho alfa, não pede ajuda de ninguém, e o verbo da passiva, sempre pedindo ajuda. Mas não basta fazer o cruzamento, não. Eu tenho que manter os mesmos tempos e modos verbais, como eu falei com vocês. Então ali, ó, quando eu digo Pedro comeu bolo, isso é passado, presente ou futuro? Isso é passado, e é um passado completamente realizado. Portanto, aqui eu tenho aquilo que eu chamo de pretérito perfeito do indicativo. Na hora de passar para a voz passiva, eu também tenho que manter no pretérito perfeito do indicativo. Mas eu vou fazer isso com qual estrutura verbal? Com o auxiliar. Só com ele, não com o principal. E aí, nesse momento, quando eu coloco foi é ou não é um passado completamente realizado? É. Então, pretérito perfeito do indicativo. Para que isso? Para eu não colocar aqui, por exemplo, o bolo é comido por Pedro.
Agora, e se lá em cima estivesse no futuro? Pedro comerá o bolo. Como é que ficaria aqui embaixo? O bolo será comido por Pedro. Então, no final das contas, é mais importante saber a questão dos tempos e modos verbais do que propriamente o resto. Até porque várias e várias questões nem pedem toda a passagem, pede apenas o resultado da forma verbal. Então, se você dominar essa parte de tempos e modos verbais, você vai mandar muito bem. Agora, mais uma informação. Quando a gente pensa no sujeito da voz ativa, o núcleo dele jamais pode ser preposicionado. Jamais. E o agente da passiva? Sempre tem que ter o quê? Preposição. Sempre. E só podem ser duas preposições. Ou é a preposição por, ou é a preposição de. Exemplo, a terra era povoada de selvagens. Eu também poderia dizer que a terra era povoada por selvagens. Agora, se aparecer uma outra preposição, por exemplo, a preposição a, pode fugir que é pegadinha. Eu digo assim, o carro é movido a gasolina. Isso é uma voz passiva, mas esse a gasolina é um adjunto adverbial e não um agente da passiva, porque o carro é movido por alguém a gasolina. Então, muito cuidado com isso. Voz passiva, tem o agente da passiva? Tem, Sidney, apareceu. Então, ó, preposição por ou preposição de. E agora, o último arremate aqui em relação a essa estrutura. Eu aqui coloquei o por sozinho, porque aqui em cima eu coloquei apenas Pedro, sem um determinante, sem um artigo. Mas se eu colocasse assim, ó, o Pedro comeu o bolo, daria para dizer o bolo foi comido por Pedro? Não. Porque agora, além do por preposição que já tem na estrutura de agente da passiva, eu teria que colocar o artigo o. E aí você já domina. O que vai acontecer aqui agora? Uma contração. Preposição por mais artigo o vai acarretar na contração pelo. Então ficaria, o bolo foi comido pelo Pedro. Então não dá mole não, ó. Se eu colocar Pedro comeu o bolo, vai ficar o bolo foi comido por Pedro. Se eu colocar o Pedro comeu o bolo, vai ficar o bolo foi comido pelo Pedro. Aí agora continuando aqui, galera, vou mostrar como é que isso pode funcionar com mais elementos. Vamos supor que eu coloque assim, ó. Arthur deu flores para Yasmin ontem. Vamos analisar sintaticamente essa estrutura. Está aqui o verbo dar. Quem é o sujeito? Arthur. E nesse contexto, quem dá alguma coisa para alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto. Flores é nosso objeto direto. E para Yasmin é nosso objeto indireto. E detalhe, apareceu um ontem ali, que é um adjunto adverbial de tempo. Na hora em que nós passarmos para a voz passiva, eu vou mexer em quem? Eu só vou mexer, a princípio, em troca, em substituição, em dois elementos. No sujeito e no objeto direto. Pois só nos importa quem pratica e quem sofre, para fazer essa passagem da ativa para a passiva e vice-versa. Então, este cara aqui, que é o objeto direto, ele vem para cá virando o quê? Um sujeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, flores. Aí, é claro, a estrutura verbal tem que ser mudada. Se eu tenho aqui um verbo sozinho, como é que vai ficar agora? Uma locução verbal. E aí eu vou colocar foram dadas para manter o tempo e modo verbal, que é um pretérito perfeito do indicativo. Aí, nesse momento, olha o que vai acontecer aqui, ó, com o Arthur. Ele não é o sujeito, ele vai virar o agente da passiva. Como sujeito, o núcleo não pode ter preposição. Como agente da passiva, obrigatoriamente tem que ter a preposição. Então, eu vou colocar aqui, ó, flores foram dadas por Arthur. Neste momento, o principal já foi feito.
Então, agora, flores é um sujeito paciente. Foram dadas é uma locução verbal de estrutura transitiva direta. Afinal de contas, quem sempre manda é o verbo principal. E quem dá alguma coisa para alguém ou a alguém. Por Arthur, vai ser o agente da passiva. E nos restaram o que agora? O objeto indireto e o adjunto adverbial de tempo. Neste momento, eu vou interferir naquelas estruturas? Não. Quem é objeto indireto vai continuar sendo um objeto indireto. Quem é adjunto adverbial de tempo vai continuar sendo adjunto adverbial de tempo. Então, aqui agora eu colocaria para Yasmin, funcionando, obviamente, como objeto indireto, e ontem, funcionando, obviamente, como adjunto adverbial de tempo. Então, ficaria: flores foram dadas por Arthur para Yasmin ontem. Esta é a passagem quando o verbo é transitivo direto e indireto. E toda vez que aparecer um algo a mais, além do objeto direto, não vai ter interferência, seja um objeto indireto ou então um adjunto adverbial de alguma coisa, tá? Agora, Sidney, e se eu tiver um tempo composto? Boa pergunta. Vamos lá. Se eu colocar assim, ó, Pedro tem comprado pão pela manhã. O que a gente vai ter aqui, galera? Eu vou ter o Pedro como sujeito. O tem comprado vai ser um tempo composto de estrutura transitiva direta. Afinal de contas, quem é o verbo principal? É o verbo comprar. E quem compra, compra alguma coisa aqui no caso. Então, comprou o quê? O pão, que é o objeto direto. E pela manhã vai ser, obviamente, um adjunto adverbial de tempo. Beleza, matei aqui. Aí agora, o que vai acontecer? Eu tenho que mexer no objeto direto e eu tenho que mexer no sujeito, porque eu mexo em quem pratica, no caso aqui o sujeito, e em quem sofre, no caso aqui o objeto direto. Quando passar para a voz passiva, eles continuam praticando e sofrendo a ação do mesmo jeito. A gente só muda o quê? A função sintática, pois lá na voz ativa, quem é que sofre a ação? É o objeto direto. E na voz passiva, quem é que sofre a ação? É o sujeito. Então, eu vou colocar aqui, ó, o pão. Eu vou deixar um espaço para a estrutura verbal e vou pegar o Pedro aqui agora e vou transformar no agente da passiva. Então, aqui, ó, o Pedro pratica a ação na ativa, vai continuar praticando a ação na passiva. Então, eu vou colocar aqui agora, ó, por Pedro. Então, o pão é o nosso sujeito paciente. Por Pedro vai ser o agente da passiva. E pela manhã, o que vai acontecer com a estrutura pela manhã? Vai continuar sendo um adjunto adverbial de tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, pela manhã. Não vou mexer na estrutura. Agora, quando na ativa você tem um verbo, na passiva tem que ter dois. Quando na ativa você tem dois verbos, na passiva você tem que ter três. E agora vocês vão entender por que, de fato, eu enfatizo e levanto a bola do verbo ser. Essencialmente, é o verbo ser que forma essa voz passiva. Então, olha aqui, tem comprado. Eu tenho o verbo no particípio. Mas e o verbo auxiliar? Ele é um verbo ser? Não. Então, o que vai acontecer aqui agora? Vai aparecer mais um verbo, exatamente o verbo ser. Então, eu vou colocar assim, ó, o pão tem
sido comprado por Pedro pela manhã. Então, agora sim, eu tenho a voz passiva e olha o verbo ser nos auxiliando neste aspecto. Então, ó, um verbo na ativa, 2 verbos na passiva. 2 verbos na ativa, 3 verbos na passiva. Essencialmente, quem é o camaradinha que vai ali aparecer na prova para a gente? O verbo ser. Então, o verbo ser tem que aparecer na estrutura. Aí agora vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto e vamos começar a brincar com questões. Olha essa primeira questão que a gente vai pegar aqui, turma. Ela nunca alcançava a musa. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Então, a questão nem se preocupa com a passagem toda, se preocupa apenas com a forma verbal resultante. Se você já domina tempos e modos verbais, você faz essa questão assim, ó. Porque alcançava vem do verbo alcançar, e verbo alcançar é verbo de primeira conjugação. Olha quem apareceu aqui, um vá. Então, eu já sei que aqui eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo. E o que nós aprendemos hoje, no iniciozinho desta aula, quando eu tenho um pretérito imperfeito, um pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele tempo verbal que indica um passado rotineiro, habitual, contínuo, eu vou procurar dentre as opções vá, ia, NHA e era. Ao olhar para as opções, eu já até sei a minha resposta, não sei? Eu sei que a estrutura era alcançada. Agora, vamos lá. Vamos entender todo o procedimento. Eu tenho aqui o verbo. Beleza. Eu tenho que ter um sujeito. Quem vai ser o sujeito do verbo alcançar? O ela. E nesse contexto, quem alcança, alcança alguém. Então, o verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir um objeto direto. No caso aqui, a musa, nosso objeto direto. Aí você vai ver que apareceu um nunca, que é uma palavra negativa. É um advérbio de negação. Então, eu vou ter aqui um adjunto adverbial de negação. Quem muda na passagem da ativa para a passiva e vice-versa? Muda quem pratica e quem sofre, claro, a estrutura verbal. E se aparecerem outros elementos? Nem aí para eles. Quem foi o elemento a mais aqui? Um nunca, que é um adjunto adverbial de negação. Eu vou me preocupar com ele? Não, eu me preocupo com o resto da estrutura. Então, vamos lá. A musa não é o objeto direto na ativa, não é quem sofre a ação na ativa. Na passiva vai continuar sofrendo a ação, só que vai virar o quê? Sujeito. Então, a musa vai ser o nosso sujeito paciente. Agora, eu já sei como é que fica a estrutura verbal, porque é um tempo ali que está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, vai ficar a musa era... Não, eu posso botar um nunca logo, né? A musa nunca, para ficar gostosinho, ó, nunca como adjunto adverbial de negação. Até porque tem que ter uma negação em relação a esta estrutura verbal. Então, vamos lá. A musa nunca era alcançada por ela, que viraria o agente da passiva. A frase seria assim. Mas olha como o mero conhecimento de tempos e modos verbais já seria o suficiente. Porque não poderia ser letra A, foi alcançada, porque foi é pretérito perfeito do indicativo. Porque não poderia ser a letra B, fora alcançada, porque fora é pretérito mais que perfeito. Porque não poderia ser a letra C, seria alcançada, porque seria alcançada é futuro do pretérito. Então, só restou quem? A letra D, era alcançada, que é um pretérito imperfeito do indicativo. Então, não dá mole não. Domina essa parte de tempos e modos verbais que você vai mandar muito bem na prova. Agora, continuando aqui, ó, olha a próxima questão.
Assim, no impulso, lança a primeira pincelada. Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será. Galera, questão falou de forma verbal resultante. Eu penso no verbo logo. Pá. Lança é o quê? É presente. Aí pensa comigo. Neste momento, eu não tive aqui quem funcionou como um sujeito. Ó, assim, no impulso, lança a primeira pincelada. O sujeito, ele ficou oculto aqui na situação. Eu não sei quem foi que lançou a primeira pincelada. Eu não sei se foi a Maria, se foi o João, se foi o pintor, não sei. Mas eu tenho o verbo, que é um verbo transitivo direto, que é o que importa. E eu tenho ali o quê? O objeto direto. Lançou o quê? A primeira pincelada. Então, se eu já tenho o objeto direto e já tenho o verbo, para mim já é o suficiente. Então, eu vou colocar aqui, ó, a primeira pincelada. Aí, agora, eu tenho um verbo que está no presente. Na voz passiva também tem que estar o quê? No presente. Poderia ser foi lançada? Não, porque foi é pretérito perfeito do indicativo. Então, já eliminei. Poderia ser é lançada? Sim. Verbo ser no presente. Então, a primeira pincelada é lançada. Mas cadê o agente da passiva, Sidney? Ora, não importa. Muito provavelmente, dentro da prova, haveria um texto que mostraria quem é o cara que está praticando a ação de lançar a primeira pincelada. Muito provavelmente deveria ser um pintor. Aí você saberia, de fato, quem é o agente da passiva. Mas a questão mesmo nem se preocupou com isso. A questão só se preocupou com a forma verbal resultante. Ou seja, como é que aquele verbo vai virar uma locução verbal de voz passiva. Então, aqui, gabarito, letra B de bola. Você vai ver que fora alcançado é um pretérito mais que perfeito. Lançaram-se. Aí a gente tem aqui agora, ó, interessante, para a gente entender isso, eu vou até dar uma pincelada agora. Eu teria aqui uma voz passiva sintética, mas não estaria no presente, estaria no passado, por isso não pode ser. E o era alcançada é um pretérito imperfeito, como a gente já bem sabe. E aí, aproveitando este ensejo, vamos fazer isso aqui agora, ó. A voz passiva, ela é muito interessante e muito peculiar. E ela é muito cobrada nas provas em relação às outras vozes, porque ela tem uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva sintética, que é menor, composta de verbo mais pronome ser, e eu tenho a voz passiva analítica, que é composta de uma locução verbal, que necessariamente vai ser um verbo no particípio e um verbo auxiliar, que vai ser o verbo ser. Então, aqui, ó, quando eu penso em voz passiva, nós temos isso aqui, ó, a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal, e nós temos a voz passiva sintética, composta apenas de verbo mais pronome ser. Detalhe, é qualquer verbo? Não. Necessariamente, aqui, ó, este verbo ou vai ser transitivo direto, ou transitivo direto, indireto e claro, por conta do direto. Aí, o que vai acontecer com aquele pronome ser? Ele vai virar uma partícula apassivadora, que serve exatamente para indicar a passividade de um sujeito. E aí, olha só que coisa interessante. Quando numa prova, os avaliadores promovem uma questão de reescritura, eles podem fazer qualquer coisa. Pode cobrar questão de regência, de concordância, de crase, de pontuação, qualquer coisa em relação à reescritura, porque é tudo. Agora, vira e mexe, eles cobram a passagem da voz passiva sintética para a voz passiva analítica e vice-versa também. E aí, adivinha?
tem algum prejuízo gramatical ou alteração de sentido? Não, nenhum, se o procedimento for correto, claro. Então, vamos observar isso aqui agora rapidamente para você entender. Eu coloco assim, ó. Vendem-se casas em Cuiabá. Já que nós estamos agora em Cuiabá, o tempo de Cuiabá está me maltratando, gente, pelo amor de Deus. Tá seco, tá frio, fiquei doente, por isso que eu estou bebendo essa água aqui, igual a Gabriela Pugliese. Eu não aguento mais, Cuiabá está me destruindo. Mas vamos lá, ó. Agora, se você aparecer aqui por Cuiabá, conheça a Chapada dos Guimarães. Muito maneiro, tá? Vamos lá aqui, ó. Vendem-se casas em Cuiabá. Neste momento, olha a estrutura que a gente tem aqui. Apareceu o verbo mais pronome ser, você não pode ignorar o pronome ser. Você tem que pensar no verbo junto com o pronome ser. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho a particular apassivadora. Para que serve a particular apassivadora? Para indicar a passividade de um sujeito. Então, aqui, casas é um sujeito, obviamente, paciente. E em Cuiabá? Ora, em Cuiabá não é o local. Então, a adjunta adverbial de lugar. Eu poderia fazer assim, ó. Casas são vendidas em Cuiabá? Poderia. Neste momento, o que eu teria aqui? Casas como sujeito paciente, ó, permanece quem é o paciente. São vendidas, seria a nossa locução verbal de voz passiva, em que o verbo principal é um verbo no particípio e o verbo auxiliar é o verbo ser, e em Cuiabá continuaria sendo um adjunto adverbial de lugar. Agora, se liga só. Neste momento aqui, galera, neste momento, o que não poderia ocorrer para você saber como se portar diante da questão? Vamos supor que lá no enunciado o cara colocasse assim, ó, casas são vendidas em Cuiabá, e propusesse a seguinte reescritura: vende-se casa em Cuiabá. Aí estaria errado, porque eu alteraria a estrutura. Óbvio que neste momento não haveria prejuízo gramatical, porque essa frase aqui ela está correta, mas haveria uma alteração de sentido. Afinal de contas, quando eu digo casas são vendidas em Cuiabá, eu tenho algumas casas, pelo menos duas. Vende-se casa em Cuiabá, eu só tenho uma casa. Então, necessariamente, eu tenho que manter a questão da concordância também. Agora, vai ter, neste momento, de vendem-se casas em Cuiabá para casas são vendidas em Cuiabá e vice-versa, algum problema? Nenhum. Não tem prejuízo gramatical nem alteração de sentido, pois a ideia transmitida é a mesma nas duas sentenças, tanto que o sujeito paciente é o mesmo nas duas sentenças. Então, não tem problema nenhum, numa questão de reescritura, trocar a passiva sintética pela passiva analítica e vice-versa. Basta apenas ter ali todo o procedimento correto de concordância e de estrutura de tempos e modos verbais. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira. A próxima questão está assim, ó. A carta personagem central dos últimos séculos foi solapada pelo e-mail. A frase acima está corretamente transposta para a voz ativa em... Galera, vamos lá, ó. A carta é o nosso sujeito. Detalhe, é o sujeito paciente, porque a estrutura verbal aqui é uma estrutura de voz passiva. E nesse contexto, o verbo principal é o verbo solapar, e quem solapa, solapa alguém. Beleza. Pelo e-mail, vai ser o que a gente chama de agente da passiva. E essa estrutura toda aqui entre vírgulas, ó, essa personagem central dos últimos séculos, não está servindo para explicar quem foi a carta? Então, aqui a gente tem um aposto explicativo.
Mas, galera, eu vou mexer no aposto explicativo? Não, eu vou mexer nas outras estruturas, em quem pratica e quem sofre, e na estrutura verbal. Então, vamos lá. Quem é o agente da passiva? Ó, vamos lá. Se na hora que está na ativa eu pego o objeto direto e jogo para virar logo o sujeito, para a gente fazer na ordem direta de preferência para facilitar a nossa vida, eu agora quero alguém aqui que vai virar o sujeito na voz ativa. Quem vai ser? O agente da passiva. Então, observem que está pelo e-mail. Pelo é a contração da preposição por mais o artigo o. Então, eu vou colocar o artigo o. Eu vou colocar o e-mail. Vai virar o sujeito da voz ativa. O verbo não é o verbo solapar? Olha ali para o verbo auxiliar. Foi. Foi é um passado completamente realizado. Portanto, é um pretérito perfeito do indicativo. Então, eu vou colocar o verbo solapar no pretérito perfeito do indicativo. Vai ficar aqui, ó, o e-mail solapou. E quem era o sujeito na voz passiva? A carta. Agora ela vai virar o quê? Um objeto direto. Então, o e-mail solapou a carta. E essa estrutura toda que funcionava como um aposto explicativo vai continuar funcionando como um aposto explicativo. Essa personagem central dos últimos séculos. Ponto. Agora, a diferença é que antes o aposto explicativo estava intercalado, estava no meio da estrutura, por isso ele ficou entre vírgulas. Agora, como ele vai aparecer no final da estrutura, vai ter a primeira vírgula para separá-lo, para isolá-lo, e no final, obviamente, eu vou ter um ponto. Eu não vou colocar uma vírgula no final da estrutura. Então, aqui, ó, com isso, letra A eu elimino, porque ele começa com a carta, e ele só pode começar com e-mail. Letra B, o e-mail, essa personagem central dos últimos séculos, a carta solapou-o. Então, ele continuou brincando e continuou deixando a carta como sujeito. Letra C, um e-mail solapou a carta, opa, essa personagem central dos últimos séculos. Gabarito da questão 3, letra C de casa. Questão 4. Questão 4 está assim, galera, ó. As advertências do DCA... É assim mesmo, né, a pronúncia? Foram feitas à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento na oportunidade em que foram solicitadas verbas para operação, manutenção, desenvolvimento e modernização do sistema de controle do espaço aéreo brasileiro. CICEAB, ó. A substituição da expressão foram solicitadas por se solicitaram prejudica a correção gramatical do período. Aí eu vou te dar uma informação mega importante, gente. Algo que eu observei fazendo várias e várias questões assim, desse jeito. Na verdade, até hoje, todas as reescrituras propostas nessas trocas de passiva sintética para passiva analítica e vice-versa, elas sempre foram possíveis. O que tornava a questão certa ou errada era o resto da informação, dizendo que aquilo ali era errado ou certo. Quando a questão diz que a passagem é certa, a questão está certa. Quando a questão diz que tem um equívoco na passagem, aí geralmente a questão está errada. E foi o que aconteceu aqui. Ele diz que prejudica a correção gramatical do período e não prejudica. Quando ele diz aqui que o foram solicitadas, não poderia ser substituída por se solicitaram. E claro que pode. Se solicitaram verbas para operação. Então, ó, não tem problema nenhum. Agora, por que o se tem que aparecer obrigatoriamente antes de solicitaram? Não poderia aparecer depois, aí não poderia. A questão teria sido mais esperta até se tivesse colocado esse se depois. Porque o que é sempre uma palavra atrativa. Então, o se obrigatoriamente tem que aparecer antes do verbo para ficar junto do pronome que. Então, não tem problema nenhum a troca da estrutura passiva analítica para uma estrutura passiva sintética. Então, por isso a questão está errada. Questão 5. Questão 5, mais uma vez, trabalhando o mesmo procedimento. Ó. Diz aqui, prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir, identificaram-se por foram identificados. Está aqui, ó. Identificaram-se o quê? Quase 4,5 milhões de casos. 4,5 milhões de casos foram identificados.
Então não tem problema nenhum, a troca é perfeita. Só que a questão está dizendo que prejudica. Então, por isso a questão é que está errada. Questão 6. Assisti a uma eleição que aqui se fez em fins de novembro. Caso a expressão aqui se fez, e o que aqui se fez? A eleição, uma eleição, né? Fosse substituída, não, seja substituída por aqui foi feita o quê? Uma eleição aqui foi feita, prejudica-se a correção gramatical do período? Não, não prejudica, é perfeito. Então, por isso a questão está errada, tá vendo? A informação que eu te dei está batendo. Agora, a questão 7. O indivíduo exerce livremente sua atividade. Sujeito, o indivíduo, exerce verbo transitivo direto, sua atividade, objeto direto, livremente, um adjunto adverbial de modo. Vou me preocupar com quem a priori agora, já que a questão só pede a forma verbal resultante. Vou me preocupar com o sujeito e com o verbo. Aliás, com o sujeito da passiva, né, que é, na verdade, o objeto direto. Então, ó, sua atividade exerce, não está no presente, sua atividade é exercida. Com isso, gabarito, letra B de bola. Questão 8. O etanol reduz em mais de 80% a emissão de gases do efeito estufa. Ele pergunta aqui mais uma vez como é que vai ficar a forma verbal. Quem reduz, reduz alguma coisa. Reduz o quê? A emissão de gases do efeito estufa. Tudo isso é meu objeto direto, cujo núcleo é emissão. Então, aqui, ó, reduz está no presente e vai ficar a redução é... Não, a redução, a emissão, né? A emissão é reduzida. Com isso, gabarito, letra A. Questão 9. Mais uma questão no mesmo esquema, ó. Mas exige, em troca, um punhado de moedas. Verbo transitivo direto. Exige o quê? Um punhado de moedas de ouro. E aí pede para passar para a voz passiva. Exige estar no presente, só que agora o núcleo é punhado, é masculino. Então vai ficar, ó, um punhado é exigido. Então, por isso, gabarito, letra C. Questão 10. E nossa última questão desse material, ó. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. A substituição da expressão serão definidos por definir-se-ão garante a correção gramatical do período. Ó, aqui uma exceçãozinha. Vamos lá, ó. Eu poderia ter definir-se... Caraca, a pronúncia é difícil, ó. Definir-se-ão, já que eu estou trabalhando com o futuro, eu até poderia. E a gente bem sabe que o verbo no futuro, ele não admite a ênclise. Então, nós temos que fazer a mesóclise. Só que aqui poderia ser desse jeito se este amanhã tivesse uma vírgula depois. Aí eu poderia colocar definir-se-ão os nomes do presidente, papapá. Mas como esse amanhã não tem a vírgula, e o amanhã é um advérbio de tempo, que é uma palavra atrativa, é uma palavra de fator proclítico, este pronome se deveria vir para junto do amanhã. Então, a frase correta seria: amanhã se definirão os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. Com isso, a questão 10, ela diz que garante a correção, né? E não garante, não. O avaliador aqui foi esperto, então a questão 10 está errada. Galera, com isso, a gente termina aí. Fizemos com todo carinho, é claro. Espero que você tenha compreendido. Claro, tem que fazer mais um pouquinho de exercício aí para você ficar mais esperto, massificar um pouco mais, mas pode contar comigo. Qualquer dúvida, estamos aí nas redes sociais. Professor Sidney Martins no Instagram, você me acha fácil, tá? Galera, é isso. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.